Fala torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Antes de tudo, confere se você está inscrito aqui, curta o vídeo, compartilhe e ative o sininho para as notificações, beleza? Após uma grande luta, o Vasco ganha da equipe do Vitória em São Januário por 4-3. Um jogo dramático, um jogo onde ninguém esperava o resultado, né, dessa partida. Todo mundo esperava, pelo menos a grande maioria esperava, uma vitória tranquila, uma partida onde o Vasco não seria exigido da forma como foi e principalmente não esperava 3 gols da equipe do Vitória, tendo que o Vasco fazer 4 gols para sair com a vitória dentro de casa em São Januário, né? Então a partida ela se desenrola com ares dramáticos no primeiro tempo. O Vasco abre o placar com o Nuno, né, e depois acaba cedendo 2 gols com falhas dos mesmos jogadores, com os mesmos erros de sempre. A gente consegue perceber a diferença brutal quando a zaga está completa e quando a zaga tem um jogador reserva. Apesar do pouco tempo do Carlos Cuesta no Vasco da Gama, ele já tomou conta da posição, ele já demonstrou o que é você ter um zagueiro de ofício, um zagueiro de verdade, você ter um volante improvisado na zaga como é o Hugo Moura, né? Então o Vitória ele consegue fazer 2 gols, consegue ir para o intervalo com a vantagem, enquanto o Vasco permanece tentando lutar na partida, né? Voltando do segundo tempo, o Fernando Diniz eu acho que surpreende a todos quando ele coloca de volta o Piton, quando ele coloca o Andrés Gomes na vaga do Verratti, e é uma coisa que, sinceramente, acho que nenhum vascaíno esperava o Verratti sair no intervalo, apesar da péssima fase do nosso artilheiro. Mas o Fernando Diniz surpreende a gente com essas substituições, e é muito bom também ver o Piton de volta, apesar do Puma Rodrigues ser um bom jogador, ser um jogador que vinha de fato correspondendo bem na lateral esquerda. O jogador de ofício ele é sempre melhor visto e também tem a probabilidade de sempre render mais do que alguém que está improvisado numa posição do jogo. O Vasco não faz, a meu ver, uma partida boa. Eu acho que o Vasco, claro, melhora no segundo tempo com a saída do Verratti. Isso é um ponto que a gente vai falar um pouco mais pra frente. O Vasco acaba encorpando e melhorando cada vez mais o seu ataque. Começa de fato a dominar a partida, né? Com o Ryan consegue fazer o gol de empate e também no lance do pênalti consegue virar, né, para 3-2. O que parecia ali ser um desfecho, né, novamente do Vasco, né, o Vasco ganhando, mas, né, o Campeonato Brasileiro é uma caixinha de surpresas e o Vasco ele também gosta de dar margem a essas surpresas, né? Então ali numa bobeira que, a meu ver, isso já vem se tornando, ou então a gente já vem se acostumando com isso do Léo Jardim, dele sair mal do gol, falar que sofreu uma falta e ficar no chão, né? Acho que um goleiro da magnitude que é o Léo Jardim, ele, cara, tem que levantar, não pode ficar no chão, não pode ficar ali achando que o juiz vai marcar, tanto é que o juiz não marcou e tomou o gol, né? E eu vou dizer um pouco mais pra frente o que eu acho desse lance. Mas ali o Vasco sofre, né, um empate 3-3, um drama, né, e também ali a expulsão do jogador do Vitória, que, a meu ver, fomos beneficiados nesse sentido, não era para expulsão, tá? Não era nem para cartão, tá? Então, isso acontece, contato no futebol acontece. Mas empurra também sempre aconteceu, e se a gente for marcar, sempre que tiver um empurra, o jogo, né, termina com só os goleiros em campo. Mas ali nesse lance, né, o Vasco consegue ficar em superioridade numérica, só que é um lance que assusta, porque o Vasco no primeiro turno também ficou com superioridade numérica e perdeu para o Vitória. Então a gente ficou com medo ali de uma novela se repetir, né? Uma cena novamente se repetir. Mas ainda assim o Vasco foi para frente, Fernando Diniz coloca o time muito para frente, tem a entrada do GB, e a gente consegue ali num lance que, se não é o Lucas Piton, muito difícil de acontecer, né? Esse cruzamento, cruza na cabeça do GB, e o GB marca o 4-3 pro Vasco da Gama. Uma vitória suada, uma vitória difícil, uma vitória que ninguém esperava que fosse ser dessa forma, né? Ninguém esperava que o Vasco precisasse fazer 4 gols na partida. Volta-se ao mistério de Fernando Diniz, né?
O Vasco volta a ganhar uma partida quando faz 3 ou mais gols por partida. A única exceção nesse campeonato tem sido o jogo contra o Cruzeiro, que foi 2-0. Mas o Vasco ganha novamente, fazendo 3 ou mais gols de diferença. É o melhor ataque e a terceira pior defesa do campeonato. São fatos que nos alegram e nos assustam, né? Ser o terceiro melhor ataque do campeonato, né? Ser um dos melhores ataques do campeonato é algo que realmente nos empolga, mas ser a terceira pior defesa do campeonato também nos assusta bastante, né? E isso passa muito pela zaga não estar completa, né? O Carlos Cuesta e o Robert Renan são excelentes jogadores. Saiu a notícia que o Vasco já está procurando o Robert Renan e provavelmente o clube que ele detém os direitos dele para compra. E eu acho importante, sim, o Robert Renan é um excelente jogador, é um jogador que merece muito ficar no Vasco da Gama pelo que vem jogando. O Robert Renan é um jogador muito técnico, muito qualificado, um jogador que tem vontade, né? Um jogador que, apesar de não ter a força física do Carlos Cuesta, é um jogador que tem muita força, sim, tem muita vontade, muita disposição. Isso a gente não pode falar do Robert Renan, que ele não tem. Passando aqui, Nuno Moreira é um jogador, como a gente já tem falado aqui no canal, sensacional, um jogador fantástico. É um jogador que pra gente é uma grata surpresa. O Vasco acertou em cheio na contratação do Nuno. O único problema é que o Nuno, ele não teve férias, né? Um jogador que você percebe claramente que por conta disso, o desgaste físico do Nuno, ele sempre tá ali em foco, né? Então, e a gente também pela data que a FIFA vai ter, eu acho interessante o Vasco dar uma folga um pouco maior pro Nuno. É um jogador aí que não teve férias, que vem se aproveitando dessas datas FIFAs para poder descansar um pouco fisicamente, mas, gente, há uma diferença entre você descansar 5 dias e você descansar 20. Há uma grande diferença muscular nisso, tá? Então não adianta você descansar 10 dias. Quer dizer, 10 dias não descansa, né? Porque o Vasco volta a treinar. Ele teve um pouco mais de descanso na data do Mundial de Clubes da FIFA, mas ainda assim não são férias. Nessa data FIFA, os jogadores, se não me engano, estão com 2 dias de descanso, né? Para depois se apresentar e treinar. Então, assim, são sempre 2 dias de descanso e treina, né? Então, você não consegue, de fato, descansar a musculatura como ela deveria descansar. Então, seria interessante, após essa temporada, o Vasco dar um pouquinho de descanso a mais para o Nuno, para ele voltar bem 100%, para evitar justamente também lesões, né? A fisiologia do Vasco, obviamente, vai estudar e vai ajudar o Nuno nessa questão, né? Ele também já tem um fisiologista próprio, né? Um cara que treina com ele ali a parte física em separado para ele justamente conseguir essa maratona de jogos. É muito importante que o Vasco ele entenda que haverão situações como essa no campeonato e principalmente que o Vasco consiga ter o mental de vencer essas partidas. O Vasco não pode se dar ao luxo de perder pontos em São Januário. São Januário vencendo a nossa Fortaleza aí pelo menos há 2 temporadas. De fato tem sido muito mais difícil ganhar do Vasco em São Januário e essa temporada se tornou um ponto fora dessa curva, né? O Vasco vinha empatando, perdendo alguns jogos e não vinha conseguindo vitórias, né? Então agora o Vasco volta às vitórias em São Januário, que se torna muito importante para que justamente o clube possa ter uma tranquilidade maior. Não vejo o Vasco hoje olhando para a parte de baixo, vejo o Vasco olhando para a parte de cima da tabela. Está a 8 pontos da zona de rebaixamento, né? Então hoje o Vasco ele pode se dar ao luxo sim de olhar para cima na tabela e tem que olhar. Ele precisa olhar. É uma vitória muito boa, uma vitória que não precisava ser tão sofrida assim, mas o Vasco da Gama, se não tiver sofrimento no Vasco, realmente eu não reconheço esse clube, né? Então a história do Vasco é repleta de sofrimentos e conquistas difíceis, então é natural que, né, uma partida que tem um certo ar de decisão, né, por você estar enfrentando um time da zona de rebaixamento e que poderia se aproximar e deixar o Vasco apenas a 2 pontos, né, ele vem, de fato, sendo importante essa sequência de vitórias do Vasco em jogos difíceis e decisivos, né? Falando aqui dos pontos positivos, né, Nuno, Ryan, cara, sub-19 do mundo, apenas o Lamine Yamal tem mais gols que o Ryan, ele vem batendo marcas dentro do Vasco, se não me engano ele passou o Bismarck, né, ou tá próximo do Bismarck, de jovem, né, com menos com 19 anos, né, que é artilheiro, né, apenas Roberto Dinamite tem mais, então o Ryan ele vem batendo suas marcas.
e vem mostrando o DNA da base do Vasco, né? O Fernando Diniz, apesar de falar que ele usa, que está olhando a base, ele não vem usando, né, muito a base. O único jogador que de fato vem sendo utilizado, mas que já estava no time titular, é o Ryan, né, que vem da base. O Cauã Barros ele volta de empréstimo, então não é um jogador que surge assim da base. E o GB é o jogador de fato que poderia ter sido vendido e não foi. Lá o Galatasaray acusou problemas e tudo mais, que o jogador não tem, mas realmente, se não fosse o GB ontem, por exemplo, poderíamos ter saído com o empate de São Januário, que seria muito ruim para a sequência de campeonato. O Ceará conseguiu ganhar a partida e ganhar muito bem do Santos, 3-0. Então o Ceará está a 1 ponto na nossa frente, né? E é um adversário direto do Ceará, né, na pontuação. Então é importante que o Vasco saia com essa vitória de São Januário. Infelizmente a gente tem que falar dos pontos negativos. O primeiro, eu acho que é mais rápido, é o Léo Jardim. A fase que ele vem passando como goleiro não é tão boa assim. Apesar de ele não se configurar um problema no Vasco, mas é interessante que ele repense algumas atitudes que ele tem em campo, né? O gol que ele sofre ali na partida, pelo aspecto do campeonato, né, pelo que os juízes vêm marcando, é uma falta, beleza? Só que a gente não pode se dar a esse luxo de achar que o juiz vai marcar falta todo o tempo, porque pode acontecer como aconteceu hoje. O juiz não marcou e foi gol do Vitória. E aí? O que vai acontecer? Né? Se a gente não consegue um gol a mais na partida, essa partida teria a cara do Léo Jardim, no caso, sendo culpado de um empate em São Januário. Então eu acho que ele se coloca em riscos em algumas situações desnecessárias. Esse é um exemplo, esse é um exemplo, né, dessas situações que ele se coloca. E o outro ponto, que é um ponto que talvez seja o mais triste, pelo que a gente sente do jogador, pelo que a gente gosta do jogador, que é o Verratti. O Verratti, de fato, ele não vem na fase boa dele, ele vem numa fase péssima. É um jogador que entregou muito ao Vasco, é um jogador que é ídolo. Não digo nem que é ídolo do clube ainda, porque ele não conquistou um título. Acho a importância do Verratti em conquistar um título para ele se tornar um ídolo. Mas ele vem substituindo um cara que tinha esse potencial no Vasco, que era o Germancano, né? O Germancano ele vinha com esse status muito no Vasco de se tornar um ídolo futuro. E o Germancano opta por ir ao rival, se torna ídolo do rival. E o Verratti ele vem para substituir basicamente esse sentimento do vascaíno de buscar um ídolo no ataque, né? E o Verratti ele vem tendo todos esses requisitos. Ele vem batendo todos os requisitos necessários para se tornar um ídolo, a meu ver, faltando apenas a conquista de um título, né? Mas ele vem numa má fase. E eu acho que aí entra o ponto do Fernando Diniz, que ele tem sido muito mais um psicólogo do que um técnico. E eu acho que esse é o defeito no atual momento. Porque o Fernando Diniz ele vem agindo no psicológico do Verratti. Ele quer recuperar esse jogador. Ele quer com que o Verratti faça gols. Ele quer que o Verratti consiga voltar à fase que ele tinha, os momentos de glórias que o Verratti tinha. E todos nós concordamos, todos nós queremos isso. Só que isso é uma análise psicológica. Não é uma análise técnica. Não é uma análise tática. E enquanto o Fernando Diniz não compreender que a forma dele jogar não beneficia o Verratti, e principalmente com os jogadores que ele estava escalando em campo, seja por questões de lesão ou seja por outras questões, principalmente pela questão de lesão, né, que é o caso do Puma Rodrigues. O Lucas Piton estava lesionado e o Lucas Piton talvez seja o principal cara que ajude o Verratti dentro de campo, né, principalmente na área. Então o Puma Rodrigues não é esse cara, apesar dele cruzar a bola muito bem, apesar dele no terço ofensivo dele ele ser muito bom, ele não é um cara que vai ajudar o Verratti nesses quesitos. E sim o Lucas Piton. O Lucas Piton não estava jogando. Então ele tem que compreender que o esquema de jogo que ele impõe ao Vasco da Gama não beneficia o Verratti. O Verratti não tem sido um jogador que faz associações com o Felipe Coutinho, que faz associações com o Nuno, que faz associações com o Ryan. Ele não tem essa capacidade. E digo aqui mais uma vez, tantas vezes a gente já falou isso aqui no canal, não é uma questão de culpa do Verratti, é uma questão de característica do jogador. E você precisa entender as características do jogador para você não queimá-lo. Então eu acho que esse momento que, apesar do Fernando Diniz ter toda a boa vontade e toda a boa ação de querer ajudar o Verratti psicologicamente, tecnicamente ele está prejudicando a equipe e o Verratti. Por quê? O Verratti não consegue corresponder, a moral dele vai lá embaixo, né, com ele mesmo. Que a gente vê como no jogo contra o Palmeiras, que a moral dele foi lá embaixo com ele mesmo, saiu muito irritado pela atuação que ele não conseguiu desempenhar
e pela atuação também da equipe. Ele não consegue elevar o moral dele com a torcida, porque ele não consegue fazer gol, e você prejudica a equipe, porque a equipe perde a mobilidade. Então, quantas vezes o Verratti já matou contra-ataques do Vasco, já perdeu bolas no ataque que poderiam ter sido um contra-ataque ou uma ação de ataque positiva? Quantas vezes ele já perdeu? Então, e o Fernando Diniz vem a público dizer, não, mas o Verratti ele me ajuda taticamente. Se o seu centroavante se destaca mais porque ele está agindo defensivamente do que ofensivamente, tem alguma coisa de errado. O centroavante ele pode ajudar na marcação? Pode, excelente. Se ele conseguir fazer isso, é o futebol moderno. Todos os jogadores marcam. Porém, você tem um jogador que não tem uma efetividade na marcação, que é o Felipe Coutinho. Você tem o Verratti que também não tem uma efetividade na marcação ali na frente. Você tem dois jogadores que não conseguem marcar tão bem. E um que não consegue entregar gols no momento, que é o Verratti. Então, o Vasco ele acaba sendo prejudicado por dois jogadores, no caso, na marcação. Né? Felipe Coutinho e Verratti não marcam. Só que o Felipe Coutinho ele entrega ofensivamente, pelo menos. O Felipe Coutinho tem feito gols. O Felipe Coutinho tem dado assistências. O Verratti não consegue dar assistências nem fazer gols. Então, é necessário entender o momento que o Verratti vive. Creio eu, retirá-lo da equipe para preservá-lo e continuar, né? Segundo tempo, coloca o Verratti. Ou em algum momento em que o Vasco está com a partida dominada, a partida ganha, coloca o Verratti ali, os zagueiros mais cansados, talvez ele ganhe um pouco mais em cima dos zagueiros, né? Você aposta mais nos cruzamentos dentro da área no final do jogo, já uma partida, no caso, com vitória, uma partida um pouco mais tranquila, dizendo assim. Então você consegue melhorar a moral do cara. Do jeito que está, o Verratti, a meu ver, psicologicamente, só vai se enterrar, porque ele vai se cobrar cada vez mais e vai ficar cada vez mais frustrado, porque ele não consegue fazer os gols, e você prejudica a equipe. Não foi o jogo contra o Vitória que a equipe melhorou quando o Verratti saiu. Já faz um bom tempo que a equipe melhora quando o Verratti sai. E o Fernando Diniz, eu espero que ele consiga enxergar isso. Ele não está ajudando o Verratti, tomando a decisão de mantê-lo em campo. Agora, não sei se agora será a nova moda do Fernando Diniz de tirá-lo no segundo tempo. Né? Entra no intervalo, tira o Verratti. A gente espera que ele consiga entender que é interessante o Verratti ficar no banco. Ele começa no banco, a partida se desenrola. Poxa, precisamos de mais presença na área. Poxa, precisamos... o time está cruzando muito, precisamos de alguém que consiga fazer gols de cabeça. Você pode botar o GB e o Verratti, que são dois jogadores que conseguem se destacar pela força e pela força de bolas aéreas. O Ryan também é um jogador forte que consegue fazer isso. O Fernando Diniz ele precisa entender que ele não está ajudando o Verratti nesse momento. A gente não vai ter o nosso centroavante do jeito que ele era se ele continuar dessa forma. Ele precisa também descansar, um jogador de 38 anos. Um cara de 38 anos jogando 90 minutos todo jogo, como ele vinha fazendo, fisicamente o cara não vai aguentar. A gente tem a sorte que ele é privilegiado fisicamente. Ele não sofreu nenhuma lesão séria, ele não sofreu nenhuma lesão que consiga tirá-lo de jogos ainda, né? Mas se continuar nessa pegada, provavelmente ele vai sofrer alguma lesão. O cara não vai conseguir jogar 38 rodadas, 90 minutos, né? Tudo bem que não serão 38, porque ele foi suspenso contra o Santos, mas ele não vai conseguir jogar todos os jogos 90 minutos, ele não está entregando nesses jogos. Então é necessário que todo jogador, todo clube grande, quando o jogador está em má fase, ele entra no banco. Se tem um jogador melhor do que ele entra no banco. O Andrés Gomes está pedindo passagem. O Andrés Gomes vem sendo jogador, apesar de não ser um 9, ele vem pedindo passagem nessa equipe. Ele vem sendo melhor que o David, ele vem sendo melhor que o Verratti. O Matheus França tá aí um jogador que também pode cada vez mais melhorar o seu físico, pode jogar de falso 9 também. O David, apesar nas últimas partidas não vem sendo bom, não vem entrando bem nas partidas, mas pode ser outra opção ali pela esquerda com o Nuno, já que o Nuno também fisicamente não vai aguentar 90 minutos. É loucura você deixar o Nuno 90 minutos, porque ele não aguenta. Relembrando, é um jogador que não teve férias. O Fernando Diniz ele precisa entender que o Vasco da Gama não consegue com o Verratti os mesmos resultados do que sem. Sem o Verratti, o Vasco tem jogado melhor. Então, por exemplo, agora contra o Fortaleza, será que não é interessante o Vasco começar sem o Verratti? Será que não é interessante a gente ter uma equipe mais móvel? Quantas vezes a gente já falou aqui no canal? O Vasco precisa de uma equipe mais móvel. Ele sofre menos com uma equipe mais móvel. Mas o Fernando Diniz ele sempre opta por iniciar com o Verratti, achando que o Verratti, pegando jogadores, no caso, descansados, né, frescos, iniciando a partida, ele vai ter algum tipo de vantagem. Ele não tem tido. Todo mundo sabe marcar o Verratti, ele não consegue fazer associações e ele fica frustrado, porque ele não consegue entregar.
E eu sei o quanto ele gosta do Vasco, o quanto ele gosta da torcida e o quanto ele quer entregar, mas ele não consegue. Isso é a maior frustração que o jogador pode ter, talvez. Querer entregar e entender que no momento ele não consegue. Então eu acho que o Fernando Diniz precisa preservá-lo. Ele não está ajudando, a meu ver, o Verratti, colocando ele em partidas e ele sempre não conseguindo corresponder. E quando ele sai, a equipe melhora. Isso eu acho que é a pior coisa para um jogador. Quando eu saio, a minha equipe melhora. A minha equipe desempenha melhor e faz os gols. Apesar de ter a alegria, que eu tenho a certeza que o Verratti fica alegre com o Vasco ganhando, mesmo com ele no banco, mas pro moral do jogador, isso é muito forte. Isso mina muito o jogador. Então talvez o Fernando Diniz tenha que começar a pensar mais como técnico e menos como psicólogo nesse caso. Porque apesar de ele ser as duas coisas se complementarem, e se um técnico tem isso, eu acho que os jogadores que trabalham com ele se beneficiam muito, mas nesse caso não tem sido muito positivo para o Verratti. O Vasco, ele mais uma vez consegue uma grande vitória, consegue vencer a equipe do Vitória, né? Dessa vez com 1 a menos, né? Igual como foi no primeiro turno, mas consegue a vitória e consegue se distanciar da zona de rebaixamento. Consegue olhar agora para cima, visando em boas colocações do Campeonato Brasileiro. A meu ver, a briga do Vasco nesse campeonato é para se permanecer no G10. Se conquistar um G8 é maravilhoso. O Vasco ainda tem uma Copa do Brasil, uma semifinal de Copa do Brasil a disputar contra o Fluminense. Então, creio eu que o próximo jogo contra o Fluminense já é uma prévia dessa semifinal, que a gente pode esperar do time do Zubeldia, e ver como o Diniz também vai desempenhar esse Vasco contra esse Fluminense. Mas o Vasco ele tem que olhar sempre para cima. O Vasco tem que olhar, tem que alçar voos maiores, ele tem que olhar para a posição do Campeonato Brasileiro, porque a posição do Campeonato Brasileiro paga. Então, quanto mais alto você estiver na tabela, mais você recebe pelo Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil também, chegando ao final, o Vasco já recebe uma bolada em dinheiro. Se for campeão, nem se fala. Então, ele precisa, de fato, manter vitórias, manter a confiança para que ele alce voos mais altos e alce também uma conquista de título no final do ano. O Vasco da Gama está de parabéns. Nos fez sofrer muito domingo. Nos fez... eu já perdi os cabelos, então a galera que ainda tem aí deve ter arrancado os seus. Mas o Vasco consegue, e principalmente o Vasco consegue vencer com o apoio da sua base. A base do Vasco é forte. A base do Vasco é um dos maiores exemplos de base forte no Brasil. Não tem como a gente falar que a base do Vasco é fraca. A base do Vasco, ela revelou inúmeros jogadores fantásticos. E mais uma vez vem revelando aí jogadores dessa nova geração que podem sim vingar e podem sim levar o Vasco a voos maiores, a mares mais tranquilos. Então eu vou ficando por aqui. Diz aí pra mim o que você achou dessa vitória sofrida do Vasco, essa quase ataque cardíaco que a gente sente vendo um Vasco ainda complicado ainda, né, com os seus jogadores ainda reservas, mas torcendo por uma volta dos titulares, né, principalmente Carlos Cuesta, por exemplo. O que você acha que o Vasco precisa fazer para vencer a equipe do Fortaleza depois dessa pausa na data FIFA? Aliás, apenas acrescentando aqui, PH convocado, né? O Wesley foi suspenso, então temos um jogador do Vasco na seleção brasileira. A gente torce que a base, então, como a gente vem falando, né, a base forte seja usada e o o Paulinho, né, possa ser usado como lateral direito, né, como ele vem jogando na base. A gente torce por isso, mas PH é seleção brasileira, a gente fica também muito feliz com isso. Então diz aí pra mim o que o Vasco precisa fazer pra ganhar da equipe do Fortaleza, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, sempre Vasco. Vai perguntar? Vitória Vascão. Toque.